Novo primeiro-ministro é indicado por Mahmoud Abbas para controlar principalmente a Cisjordânia, e isso representa alterações nos rumos da relação entre Palestina e Israel. Israel, que segundo a BBC, está construindo uma rodovia, um meio de transporte que vai separar Gaza do Norte e Gaza do Sul, e tem algumas pretensões, não necessariamente de ajuda humanitária, para a construção dessa estrada, enquanto os Houthis garantem que testaram o míssil hipersônico que será utilizado contra Israel com grande sucesso. Estados Unidos tenta inclusive convencer o Irã a negociar com os Houthis. Será que de fato vai acontecer? Brasil tem reunião marcada com uma série de países do Oriente Médio com a pauta da solução de 2 estados e o Brasil se colocando como mediador pela paz na Palestina. Enquanto isso, cara, a gente tem declarações de Emmanuel Macron e também de alguns líderes europeus, como por exemplo da Lituânia, que fala que a Europa não pode colocar linhas vermelhas na ajuda para a Ucrânia, e o Macron, em uma entrevista bastante forte, garantindo que a derrota da Ucrânia é também a derrota da Europa, que também não há linhas vermelhas para ajuda à Ucrânia, e inclusive com algumas mídias colocando, inclusive Le Monde e outros pontos aí, que o Macron está considerando, sim, mandar tropas para a Ucrânia nesse momento e que algumas tropas já estão sendo destacadas, principalmente para a Romênia, mas para depois atuar em Odessa, na Ucrânia. Como será que o Putin responderá a isso, hein? Lembrando que a Rússia já falou os motivos aí desses anseios mais intervencionistas da França na Ucrânia. Por que o Macron está fazendo isso, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Para você que quer ficar mais bem apresentado e se destacar tanto na sua vida pessoal como também profissional, mas sem esquecer do conforto e da praticidade, cara, tem a dica perfeita para vocês, que são as roupas da Insider. A Insider, que é parceira aqui do canal, conseguiu para você, que é meu seguidor, o cupom exclusivo Prof. Ricardo 15, que vai te dar, galera, 15% em todas as peças da Insider. Além do que, em mês de março, como é mês do consumidor, eles já estão oferecendo uma série de promoções e você pode, utilizando o meu cupom mais algumas promoções do site, chegar até 38% de desconto. Cara, de verdade, não perde a oportunidade, tá? Você tem a Insider, a marca mais tecnológica do Brasil, por exemplo, essa aqui que é a Tech T-shirt, que eu adoro, né? Pô, cara, essa marca, por exemplo, essa camiseta, ela tem uma sensação de um conforto térmico muito legal pela tecnologia que evapora o suor muito mais fácil. Ela, por exemplo, se amassa, você só coloca no corpo, ela já vai desamassando, ela se molda perfeitamente ao corpo, ela tem uma tecnologia que não desbota. Por exemplo, essa camiseta aqui, cara, é antiguinha, tá? Não é nova, não. Se você olha, ela tá com coloração de nova. Tudo pelas tecnologias da Insider. E eu não tenho só camiseta, tá? Tenho cueca, tenho meia, tenho bermuda. Você tem um tecido ali, galera, hidrofóbico, que é sensacional, tá? Confere lá. Eu tenho certeza, galera, que você utilizando o cupom, aproveitando as promoções do site e tendo acesso a essas peças de roupa, seja para você, seja para um eventual presente, você não vai se arrepender e vai me agradecer de ter todos esses produtos com até 38% de desconto. Então corre lá, pessoal, e aproveita que tá acabando, hein? Bom, galera, então vamos lá. Ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente tem agora um novo primeiro-ministro, que é o Mustafa, Mohammad, né? Mustafa, novo primeiro-ministro da Palestina, que foi indicado pelo Mahmoud Abbas, antiga liderança da ANP, há muito tempo, né? Liderança da Autoridade Nacional Palestina. Ele vai comandar principalmente as posições da Cisjordânia, que não são autorizadas, que não são comandadas por Israel. A Cisjordânia é um território majoritariamente ocupado pelos palestinos, pelos árabes, só que existem vários anexos, várias áreas, algumas de mais autonomia de Israel, inclusive aí está a crítica também da construção de mais assentamentos judeus na Cisjordânia, é tirar ainda mais pontos dos palestinos e algumas posições que têm um pouco mais de autonomia. Lembrando, pessoal, que os dois principais partidos políticos da Palestina é o Fatah e o Hamas. O Hamas com uma atuação muito mais forte na faixa de Gaza e o Fatah na Cisjordânia. O Fatah aceita a existência do Estado de Israel, não vou falar que goste, claro, e o Hamas não aceita a existência, atuando mais, inclusive sendo considerado como um grupo terror, por grande parte da comunidade internacional. Em 2006, esses dois grupos eles racharam justamente pelo resultado das pesquisas, pelos resultados eleitorais na faixa de Gaza. Só que recentemente houve um princípio de aproximação entre esses dois grupos. Aliás, não foi oficial, tá? Mas creio eu que esse foi um dos principais motivos para o antigo primeiro-ministro renunciar.
porque ele comandava uma região que era muito mais ligada ao Fatah, sem tanta aproximação com o Hamas. Só que na Cisjordânia há um movimento crescente também de ligação mais forte com o movimento mais radical, por achar que não existe mais algum tipo de solução, enfim, né, de pacífica da construção de dois estados. Ele falava que aquele desafio não era dele, que precisava de outro membro para conseguir fazer isso, e é justamente que tem agora na indicação do Mahmoud Abbas. O atual primeiro-ministro, ele é um economista, é um conselheiro econômico do Mahmoud Abbas há muito tempo, é qualificado, galera, trabalhou no Banco Mundial, já inclusive estudou nos Estados Unidos, e claro, vai ter um momento bastante complicado agora, penso eu, tá numa tentativa de união dos interesses da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Lembrando que, segundo os principais membros da comunidade internacional, a faixa de Gaza deve, no futuro, ser gerida por algum tipo de representante da ANP. Será ele como primeiro-ministro? Porque o Hamas e Israel não vai aceitar. Lembrando, pessoal, que Israel fala que nem a ANP, que segundo Israel está passando muito pano para as atitudes do Hamas, deve ser a responsável pelo futuro em Gaza. Inclusive, falando do futuro em Gaza, a gente teve a BBC compartilhando, pessoal, uma notícia de uma construção de uma rodovia que vai conectar de ponta a ponta na faixa de Gaza e que, inclusive, vai passar pelo meio da cidade de Gaza, dividindo quase que Gaza do Norte e Gaza do Sul. Israel fala que, além de fins humanitários, é também para deslocamento de equipamentos, de munições, tudo ligado a essa parte militar dos israelenses. Só que, segundo a BBC e segundo alguns especialistas ouvidos ali no local, também há o plano daquilo ser como se fosse uma espécie de contenção, um muro para que os palestinos voltem para o norte da faixa de Gaza, uma rodovia que corta de ponta a ponta, e uma forma de domínio israelense. Lembrando, pessoal, que Israel garante que mesmo após a incursão que possivelmente vai acabar com Hamas ali em Rafah, não haverá autonomia dos palestinos, pelo menos não no primeiro momento. Vai ser ocupação militar de Israel. Com os americanos construindo um porto também na faixa de Gaza e já prometendo que essa administração ficará com Israel, fica difícil eu não crer que essa rodovia e que outras infraestruturas construídas não sejam justamente para conter os palestinos e para a dominação de Israel no futuro. Você acredita nisso? Lembrando, pessoal, também que os Houthis, aquele grupo rebelde, xiita, ali do Iêmen, que passa por uma guerra civil, que faz parte do chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, garantiu que fez o teste com míssil hipersônico e foi um teste muito bem sucedido que poderá ser utilizado contra Israel. Os Houthis já realizaram ataques desse tipo, não só contra Israel, mas contra embarcações que conectariam com o porto de Eilat, ali no Mar Vermelho, no sul do território israelense, só que todos eles foram interceptados por porta-aviões, por posições militares dos americanos ou dos britânicos. Com mísseis hipersônicos, é óbvio que a defesa fica muito mais complicada. E aí, a gente pode ter algum tipo de ação, ou de Israel ou dos Estados Unidos. Uma ação no Iêmen, em pleno período de Ramadã, período mais sagrado para os islâmicos, pode gerar ainda mais atrito. Para vocês terem uma noção, essa movimentação dos Houthis, ela está gerando tantos problemas econômicos, militares, geopolíticos, diplomáticos para os americanos, que não podem fazer movimentações muito fortes no Oriente Médio, porque isso desestabilizaria a região, possivelmente aumentando a influência da Rússia, da China e também grande parte do eleitorado do Biden nos Estados Unidos é o eleitorado islâmico, que já está reclamando das ações do Biden em relação a Israel. Tá dando muito apoio, tá combatendo muitos palestinos, então ele tem que, ao mesmo tempo, conter os Houthis para agradar um parceiro que é Israel e grande parte dos Estados Unidos, né, do eleitorado americano, mas também não muito forte a ponto de desestabilizar, causar um caos no Oriente Médio e prejudicar os outros que vivem ali nos Estados Unidos. É uma situação complicada. Segundo a gente teve, pessoal, Financial Times, ela garantiu, que os Estados Unidos realizou conversas privadas, sem compartilhar com ninguém, com o Irã, o grande inimigo do regime dos Estados Unidos, por conta da situação dos Houthis. O que eles ouviram? Olha, Estados Unidos, até entendo a sua preocupação, mas eu, apesar de ser liderança do eixo da resistência, não tenho poder para definir o que os Houthis vão fazer ou não. Os Houthis realizam ataques porque eles querem fazer. Inclusive, Estados Unidos, se vocês querem que Israel não seja atacado pelos Houthis ou não cause uma grande confusão, peça para Israel adotar um cessar-fogo. Assim, os Houthis pararão com os ataques.
Ou seja, como já era de se esperar, o Irã não vai, né, respeitar ou, enfim, obedecer algum tipo de deliberação dos americanos. Lembrando, pessoal, que o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, ele fará uma visita ao Oriente Médio, passando pela Jordânia, passando pela região da Palestina, passando também por Riad, na Arábia Saudita, e também no Líbano, tá, em Beirute, para tentar negociar com os países do Oriente Médio algum tipo de postura de cessar-fogo. Claro que também algumas parcerias comerciais, principalmente com o Líbano e com a Arábia Saudita. Mas uma das propostas que está sobre a mesa é a questão da solução de 2 estados, né? Lembrando que a solução de 2 estados pelo Brasil tem que ter Cisjordânia e faixa de Gaza dos palestinos independente e Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Coisa que eu acho, tá, que Israel não vai aceitar, ainda mais dentro desse contexto histórico. Mas é fato, galera, que o Brasil vai tentar fazer essa viagem e tentar se portar, né? Lembrando que a gente está como um país que faz parte dos BRICS, é presidente do G20, estamos falando da mudança da governança global, queremos o Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU e, claro, uma vitória, uma diplomacia para a construção de 2 estados com um aceite de uma negociação do Hamas com Israel, daria bastante credibilidade para o Brasil. Particularmente, tá? Acho que não vai conseguir. Qual a sua opinião? A gente teve também, galera, algumas declarações bastante fortes do Macron e também de outras lideranças. Eu falo para vocês aqui constantemente que há hoje uma divisão na OTAN. Aqueles países mais favoráveis a uma intervenção mais direta na Ucrânia, e aí a gente pode colocar, pessoal, os países bálticos, né? Lituânia, Letônia, Estônia, a Polônia também é mais favorável, a República Tcheca e a França, o Macron que está liderando essas discussões. O próprio presidente da Lituânia, por exemplo, o Nausėdas, ele garantiu, pessoal, que a Rússia, não, aliás, a União Europeia, né, ou a OTAN, ela não pode ter linhas vermelhas, que não pode tentar, será que a gente faz aquela iniciativa ou não? Pensando em qual a resposta que o Putin vai dar. Porque o Putin não tem medo de dar declarações e faz as suas ações, sem pensar qual vai ser a resposta da OTAN. Por que a OTAN deveria ter medo de dar declarações contra a Rússia? Ou seja, uma coisa muito parecida com o que o Macron já falou no passado. Ao mesmo tempo, a gente teve a Le Monde, por exemplo, garantindo que a questão de colocar tropas francesas, muito possivelmente, né, pessoal? A gente fala aí da legião estrangeira, no território ucraniano não é novo, isso não é novo. Isso vem sendo pensado desde meados de 2022, 2023. Principalmente em Odessa, uma cidade portuária que participa constantemente da exportação de grãos e que a Rússia ainda não dominou, tá? Somado a isso, algumas coisas importantes aconteceram. Emmanuel Macron deu uma entrevista na França falando sobre uma série de questões polêmicas e reforçando as suas posições. Ele deixou bem claro, pessoal, por exemplo, que uma vitória da Ucrânia vai reduzir a Europa a 0, garantindo que a Rússia não vencerá, que os europeus não podem ser fracos, coisa que ele falou e repetiu nessa entrevista. Deixou bem claro, pessoal, também que a mudança ela tem que vir de países mais importantes também. Não citou nominalmente, né? Mas falando ali de Alemanha, de Espanha, de Itália, que se mostram reticentes em fazer maiores ajudas. Ele falou, por exemplo, que há 2 anos ninguém considerava colocar, por exemplo, ceder mísseis de médio alcance. E os países cederam. Ninguém considerava, por exemplo, enviar tanques. E os países cederam. Então, aqueles que falam que não deve proteger a Ucrânia com mais força, pensando que isso garantiria a paz, pelo contrário, isso vai garantir uma derrota da Ucrânia e também uma derrota da OTAN, uma derrota da Europa. Ele falou que não pode ter linhas vermelhas. Nas declarações públicas na entrevista, ele garantiu que não descarta colocar tropas na Ucrânia, mas que isso não está sendo discutido hoje, mas deixando bem claro que existe um cenário aberto para colocar tropas no futuro. E é aí que mora o grande perigo da coisa, tá? Por quê? Eu estou me baseando nas declarações públicas que foram dadas até o momento. Publicamente, o Macron não garantiu tropas na Ucrânia. Publicamente, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo para vocês, pode ser que isso mude, né? Geopolítica é uma coisa muito instável. O Macron não garantiu tropas na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, foram compartilhadas algumas afirmações de pessoas relevantes, tá? Inclusive da Alemanha, da França, tal, garantindo que o Macron, ele garantiu por trás das telas, tá? Que a paciência com o Putin acabou, que não tem mais negociação, que a França vai mandar tropas.
Ao mesmo tempo, a gente teve a France News, por exemplo, 24, garantindo que já existem regimentos franceses que estão em direção à Romênia, que para fazer um destacamento na Ucrânia contra o exército russo, inclusive na região de Odessa. Somadas as declarações que o Macron deu, olha, o Putin não demonstrou nenhum tipo de respeito, porque nós demonstraríamos. Poxa, será que de fato ele vai parar na Ucrânia ou vai querer invadir outros países, membros também da OTAN? Claro que isso pode combinar. É que eu não seria, pessoal, eu acho que seria até meio irresponsável, tá, com a minha audiência, que eu prezo tanto, respeito tanto vocês. É provável que essas tropas possam vir? Pode ser, galera, mas assim, pelas informações oficiais de mídias mais importantes, ainda não há confirmação. Enquanto eu gravo, se tiver alguma mudança, eu prometo que inclusive eu dito e coloco aqui para vocês, mas por enquanto não há confirmação. Mas algumas mídias alternativas, algumas declarações aí, não, ele falou por trás das telas que já está mandando, inclusive com o caminho que vai fazer de Romênia até Odessa. Lembrando que ele já tinha falado em 2022 e 2023 que poderia colocar tropas em Odessa, dá a entender alguma coisa. Talvez ele esteja esperando, porque amanhã tem uma negociação super importante. Ele vai se encontrar com Tusk, da Polônia, e também com Olaf Scholz, da Alemanha. A Alemanha que talvez, galera, seja... Meu Deus, o que o Macron está falando, né? A Alemanha está desesperada, não quer nem ceder os mísseis Taurus, porque alega que teria que colocar militares na Ucrânia para comandar esses mísseis Taurus e muito menos colocar tropas da OTAN na Ucrânia. Essa reunião, lembrando que Polônia e França são favoráveis a colocar tropas, pode ser uma certa pressão em cima do Olaf Scholz. Lembrando, pessoal, que o Olaf Scholz está sendo pressionado, inclusive pelo parlamento alemão, para pelo menos ceder os mísseis Taurus para os ucranianos. Ou seja, a força de a manutenção de uma intervenção de tropas da OTAN na Rússia é crescente. E a pressão em cima do Olaf Scholz pode ficar, claro, cada vez maior, tá? Professor, mas por que será que a OTAN está falando tanto disso nesse momento? O Macron... Eu vejo, galera, algumas questões, tá? Primeiro, o Macron, ele tá tentando se consolidar com uma liderança importante da União Europeia. É fato que a União Europeia tinha a Angela Merkel como liderança e desde então o Olaf Scholz não consegue exercer, apesar da Alemanha ser uma potência econômica e a principal representante da União Europeia. É fato também, o próprio Putin falou sobre isso, né? A França guarda um certo ressentimento dos russos, porque vários países, como Mali, como Níger, Burkina Faso, entre outros, que eram colônias ou ex-colônias francesas e sofriam forte influência, passaram por golpes, revoluções contra o imperialismo francês e a gente sabe, com participação do Grupo Wagner, hoje oficialmente dos russos, mas na época lá, com bandeiras, aí Putin, estamos junto com a Rússia, tudo tal. E outro ponto, galera, que pode ser levado em consideração, estamos às vésperas das eleições europeias. Nesse momento, o partido do Macron, ele conta o renascimento, né, só com 18%, enquanto a Reunião Nacional, um movimento mais direita nacionalista, conta com 31%. Então, pode ser que ele queira dar uma abalada no cenário geopolítico, colocando ele como principal liderança e defendendo a paz na Ucrânia com tropas. Mas não vai, de fato, fazer isso. Professor, o que de fato vai ser feito? Não sei. Mas eu sei, galera, que há preocupações sobre declarações que o Putin deu, falando que tropas poderiam ser colocadas como uma intervenção estrangeira e respostas seriam dadas, e até a guerra está escalando. O mesmo o Macron já falou, né? A guerra chegou no solo europeu. A gente não pode ter medo e tem que desafiar o governo Putin. Lembrando que os memes também já rolaram, né? Porque a França, historicamente, não é conhecida por vitórias em batalhas, principalmente contra a Rússia, claro, tá? Mas, claro que o momento é totalmente diferente. Meme de internet é uma coisa, a realidade é outra. Você acha, galera, que tropas, que possivelmente não combateriam na frente de batalha, né? Mas muito mais em retaguarda e inteligência, ajudariam os ucranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.